E esse soldadinho aqui dos anos 80, hein? Isso aqui é uma joia, hein? Quem brincou com desse aqui, hein? Enfim, deixa eu contar umas curiosidades aqui sobre as minhas doideiras aqui. Esse brinquedo aqui, ó. Esse aqui foi o start de tudo. Olha eu aqui, ó. Com, sei lá, uns 6, 7 anos aqui que eu tinha aqui, ó. O brinquedo ali e ó ele aqui. Olha o corte de cabelo do cara, né? Meu senhor, pensa numa vida sofrida, hein? Nessa época que eu era criado pela minha primeira madrasta. Minha mãe foi embora quando tinha uns 2 anos de idade e tal. E nessa época que a minha primeira madrasta me criava, que eu e a minha irmã mais velha, mas foi sofrido, hein, cara? Foi sofrido, bicho. Porra. Mas enfim, talvez por causa disso aí, né? Sofrimento, ter que se fechar num mundinho ali, acabei me interessando em desmontar coisas. E esse aqui foi a vítima. A partir desse brinquedo aqui que eu comecei a criar curiosidade sobre esse mundo aí de engrenagens e elétrica, eletrônica e tudo mais. E foi a partir desse brinquedo aqui que eu comecei a desmontar outros. O pai ficava louco da vida comigo, eu não podia dar um brinquedo que eu desmontava. Ainda mais assim, o cara não colaborava, me dava só brinquedo eletrônico, aí eu tinha que desmontar, né, fazer o quê? Mas enfim, eu acho que talvez depois de ter desmontado vários brinquedos e a curiosidade, comecei a cansar daquilo e comecei a criar os meus próprios brinquedos. E talvez um ano depois dessa foto aqui, eu sei que eu lembro que eu tinha 8 anos quando eu criei o meu primeiro braço robótico. E ele tinha, se eu não me engano, deixa eu ver, 1, 2, 3... tinha uns 5 eixos, eu acho. Eixos é a forma de movimento, né? Pra cima, pra baixo, pro lado. Então tinha assim 5 ou 6. Eu sei que eu criei ele em cima de uma plataforma de disco. Então eu fazia ele girar. Ele subia, descia, virava. Ele tinha uma pinça, ele segurava um copo, ele girava o movimento aqui, então eu podia pegar um copo, levantar e servir outro recipiente. Então eu criei isso aí com 8 anos. E na época que não tinha internet, não tinha nada, só de cabeça, só com o conhecimento de desmontar essas coisas era um feito, né? E eu lembro que ele era mecânico e elétrico. E os comandos dele eram por botões de interruptor de luz, né? Então cada botão fazia um comando. Eu sei que na época eu não sabia fazer inversão de motor ainda, então tinha que ter um botão para girar o motor para um lado, outro botão para girar para o outro, era bem complicado. E ainda era pilha ainda, cara. Então pensa, eu tinha caixas e caixas de pilha nos meus brinquedos e nos meus desmontes, e caixa de motorzinho que eu tinha, meu Deus do céu, era uma loucura. E da onde vinha esses botões e esse conhecimento, cara? Esse conhecimento vem por causa do meu pai. Meu pai era eletricista e sempre teve um arsenal de ferramenta, cara. Meu Deus do céu, ferramenta era de tudo quanto é jeito. E meu pai, na época, eletricista, tinha a empresa dele e tal, e sempre sobrava, vinha das obras, restos de coisas e tal, e peças eletrônicas e elétricas, e eu manuseio ferramenta elétrica desde sempre. Eu tenho habilidade com ferramentas por causa disso aí. Então eu lembro que quando eu descobri, eu tive uma limitação uma vez que era por causa de energia, né? Pô, faltava pilha, não tinha energia suficiente para tocar os motores, que estão cada vez projetos mais complicados e mais complexos. E numa das coisas que meu pai trouxe, tinha lá um inversor, cara. Um inversor, modo de falar, na verdade era um conversor de 127 ou 220 para 9 volts, 6 volts. Cara, aquilo foi uma revolução industrial para minha época. Meu Deus do céu, a partir daquilo ali meus projetos começaram a ficar sinistros. Então cada vez mais complexos. É uma pena, nessa época, né, não tinha câmera fotográfica, tinha, mas eu não tinha acesso a isso. Inclusive acho que eu desmontei umas 4, na verdade. Então quer dizer, eu tinha acesso, mas eu desmontava, né? Mas enfim, se tivesse um celular com uma memória, eu teria tudo isso salvo hoje, né? Então o que eu construí de coisas no passado, meu Deus do céu. Eu sei que desde isso aí eu nunca mais parei de construir. Aí, ó, essa combinha eu fiz do zero, de sucata. Fui no ferro velho, comprei um pedaço de lata e construí essa Kombi. Isso aí é uma churrasqueira. Churrasqueira totalmente funcional, tem grelha, tem porta-carvão, tem tudo. Tem até um negócio para esconder tábua de carne. Só que daí eu nunca me contento com as coisas simples, né? Mas só uma churrasqueira? Qual é a graça? Eu vou lá, fiz uma pintura especializada, né? Dedicada, fiz as rodinhas e tal. As rodinhas aí vocês vê ali é de ralo de pilha, cara. Olha lá. Isso aqui é um pedaço de uma lâmpada, na frente de uma lâmpada de LED. Aí eu fui lá, meti luz LED, fiz o motorista. Aí falando, me contei, fui lá e coloquei som na Kombi ainda, na churrasqueira. Eu falei, como é que eu vou tacar fogo nisso aí agora? Não tem, fica de enfeite aí agora.
Cleitinho que eu diga, né, Cleitinho? Você também já sofreu bastante da minha mão, né? Mas você não tem coragem de desmontar e só fazendo um upgrade de você, né? Enfim, uma coisa interessante também é que eu nunca consigo desenhar nada, cara. Todos os meus projetos, meus protótipos, minhas invenções é tudo de cabeça. Eu não sou uma íngua pra desenhar, cara. Minha filha fala, pai, desenha um boneco pra mim. Eu desenho aqueles bonecos de palitinho ainda, né? Sabe? Tudo torto. Ela se racha de dar risada dos meus desenhos, que é tudo feio. Mas enfim, eu não desenho porque eu aprendi, de certa forma, a criar os meus protótipos praticamente em 3D na minha cabeça. Então eu não preciso perder tempo desenhando. Eu imagino a peça na minha cabeça e eu confecciono aquela peça. Então ela fica mais próxima daquilo que eu tenho em mente, né? Perfeito não fica, né? Então, mas enfim. E outra coisa que eu também fico nessa tentativa e erro. Esse protótipo que eu estou construindo aqui, que vai ser a combustão, eu piquei ele umas 4 vezes que eu comecei ele do zero de volta. Não ficou bom aos meus olhos ou não é funcional, eu meto a serra, corto tudo e vai até ficar no nível que eu quero. Eu dei uma parada nesse projeto aqui porque eu estava construindo na casa da minha sogra e fazia muita bagunça, né? Minha sogra já queria me pegar pela orelha lá. Mas enfim, agora tem um espaço novo aqui, dá pra dar sequência nos projetos. Fora isso, ainda tem as doideiras que os parceiros vêm, ainda incentivam a gente, né, Gilson? Mas aí você viu que está virando outra coisa totalmente diferente daquilo que você me trouxe, né? Então, assim, o que vai virar eu não vou falar, mas vai ser um negócio bem louco aí. Tudo, então, fica só vendo, só se liga no resultado final. Mas como eu falei, eu não vou terminar o teu projeto, eu vou fazer o meu, porque eu sou inventor, eu não copio, eu crio, é diferente. Isso é a regra básica de um inventor. Uma coisa bem interessante de falar também é que, por causa da curiosidade de ir lá, de desmontar o carrinho, né, os problemas de infância e tal, de família, eu também acabei recebendo e herdando essa habilidade da minha família. O meu pai, cara, meu pai é um ninja também. Lógico, dentro das limitações dele, né? Então eu fui criado nos anos 80 e tal, a gente cresceu junto com a evolução da tecnologia, então a gente acompanhou tudo. Os pais da gente já não têm essa habilidade, eles vieram numa época diferente e tal. Mas, cara, se você pegar e der um facão, um formão e um pedaço de madeira pro meu pai, cara, você não tem noção do que o velho faz, cara. O bicho manja e é de um nível de perfeição assim que, meu Deus do céu, cara. Tem relatos dos meus tios que falam assim, cara, teu pai era o maluco da época, cara. Você é da tua época, o teu pai era foda também no que ele fazia. Na época, ele disse que ele construiu um cavalo em tamanho real lá, praticamente lá, que você olhava pro cavalo de madeira, parecia que era um cavalo real, tinha até crina e tudo mais, com rodinha e tal. Só não se mexia porque na época dele, né, ele era limitado, mas é uma coisa que eu herdei. É isso, fora isso, o pai também fala que na época, antes dele também tinha outras pessoas da família que também tinham essa habilidade, né. Cada vez um pouco mais difícil por causa da época, mas enfim, cada um com a sua habilidade e no seu tempo, né. A minha irmã mais nova também acabou herdando um talento e habilidade manual também, naquilo que ela se propõe a fazer no trabalho dela, no ramo dela, ela também é a melhor que faz. Ela cria coisas assim também que você não acredita. Você olha aquilo ali e você passa, não, além do negócio se mexer ainda, o negócio é comestível ainda, imagina. É um orgulho que eu tenho da minha irmã mais nova também. Agora, das minhas filhas, eu não sei o que vai virar. A minha mais velha, a Duda é muito preguiçosa, né? Vamos ver, mas de certo tem algum talento, né? Deve estar escondido ou adormecido. A Aninha eu não sei, vamos ver. A Aninha tem uma certa habilidade, cara. Se ela pegar os brinquedinhos dela, ela começa a amontoar tudo certinho, ela separa por cor e tudo bonitinho. Se você chegar lá e meter a mão no que ela tá fazendo, ela já fecha a cara na hora e já faz um reboliço. Ela derruba tudo no chão. Não mexe nas minhas coisas. Aninha é furacão, cara. Pensa na menina danada. Mas é interessante mostrar e falar um pouco da onde vem essa doideira, essa habilidade. Tem um pouco que eu herdei, um pouco foi curiosidade, um pouco foi sofrimento, foi uma mistura de coisas, sabe? Mas enfim, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. E como eu tenho bastante habilidade, né, muitos anos trabalhando com ferramentas e tal, isso acaba me gerando, eu construir, além das minhas invenções, eu consigo fazer outras coisas, né? Você sabe que o meu Chevette amarelo, acabou fazendo ele, porque eu não queria fazer, né? Eu paguei pra alguém fazer, mas acabou que não deu certo, mas enfim.
Agora, já que eu tive a habilidade de fazer o amarelo, eu vou fazer o azul também, né? Então esse azul aqui vai ser o da minha filha. Vamos ver como é que a gente vai se portar nisso aqui, ó. Como começar o ano aí, a gente vai começar a mexer nesse carro aqui. Então essas são as vantagens de você ter habilidades manuais, né? Mas é isso aí. Queria mostrar um pouco de onde tudo começou. Ele atirava, acendia luzinha e tal. Mas não dá pra resistir tanto tempo, né? Meu Deus do céu, esse bicho aqui é velho, hein? Coisa boa, né? Coisa boa era outros 500, olha, material como era. É isso aí.